Olá, eu sou a Gabi, eu sou a coordenadora do curso de Economia aqui da Escola de Economia de São Paulo e hoje eu tenho o prazer de receber esses três jovens aqui comigo, Nicolas Goulart, Daniel Colli e Leonardo Zanetti. Os três têm duas coisas em comum, pelo menos, que eu saiba. A primeira é que os três são alunos aqui da Escola de Economia de São Paulo e medalhistas da UBCOM, que é a Olimpíada Brasileira de Economia. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A Olimpíada existe desde 2018 e é a porta de entrada para a Olimpíada Internacional de Economia e eles têm bastante experiência nisso para compartilhar com a gente. Queria começar pedindo para vocês falarem um pouquinho aí, cada um, da própria trajetória e como a UBCOM entrou aí na vida de vocês. Bom, acho que vou começar, né? Eu sou o Nicolas, né? Eu sou estudante agora da graduação da ESP em Economia, né? Segundo ano da graduação, mais especificamente. No caso, eu fiz ensino médio, assim, participava de competições de matemática, de Olimpíadas, estudava física e tudo mais, mas eu sentia que era um pouco mais abstrato essa relação que eu tinha com, beleza, matemática, tem todos os teoremas, números, e eu sentia a falta de um pouco disso disso pra minha vida, não era isso mesmo que eu queria. Aí eu conheci a UBCOM, né, e eu percebi, participei da primeira vez, tive um resultado legal, e, esse negócio é mais legal, sabe? Tem um pouquinho de matemática? Tem, mas ele é mais aplicado para a vida real. E aí eu fui atrás disso, buscando outras formas de engajar com a economia, fazendo ESP Ensina, e foi bem legal. E aí você participou em quais anos? Participei desde 2019, participei até 2022, no caso, na Olimpíada de Economia, e aí justamente depois eu prestei para entrar aqui na ESP, e aí justamente a ESP tem todo o processo seletivo via Olimpíadas, e felizmente fui aprovada aqui, com bolsa de estudos e tudo. Que bom. Dani? Gabi, por outro lado, as Olimpíadas na minha vida tiveram um papel um pouco mais tardio. Eu só fui conhecer esse tipo de prática lá pro terceiro ano do ensino médio. Eu tinha um interesse por tentar entender um pouco desse mundo que era tão distante, eu já tinha outras experiências em conhecer leves passagens de economia, como a gente vê na escola, né, de matemática, um problema ou outro. E nisso eu comecei a procurar de forma autodidata esse tipo de material na internet. E de repente, um dos materiais que eu encontrei foi do UBCOM. E ali eu comecei essa prática já no terceiro ano do ensino médio, que é considerado por muitos já um pouco mais tarde, e fiz também durante o quarto ano, já que eu estava no técnico. Posteriormente, o papel dele foi de cada vez mais ganhar protagonismo na minha vida, dado que eu percebi que, de fato, era uma atividade muito interessante, que eu tinha uma certa proficiência para a coisa, e além disso, além de me desafiar nesse caminho, eu conheci ótimos colegas como os que estão aqui comigo. E posteriormente me abriu ótimas portas. Acho que a lição que fica de tudo isso é que não necessariamente precisa ter uma vivência tão extensa com Olimpíadas ou ser naturalmente genial. Elas são para todos. Legal. Léo? Meu nome é Leonardo, eu estou no primeiro semestre de Economia aqui na GV. Eu fiz a UBCOM pela primeira vez em 2021. Na verdade foi por recomendação de um amigo, eu não tinha muito hábito de participar de Olimpíadas de Conhecimento, então foi a primeira Olimpíada que eu participei. Eu tinha um interesse meio remoto por economia, na época eu estava mais interessado em fazer direito, na verdade, mas acabou que eu gostei muito de participar da Olimpíada de Economia, não só por causa dos conteúdos que eu aprendi, mas também porque eu me identifiquei em certo nível com as pessoas os próprios participantes, as pessoas que organizavam a Olimpíada, e também alguns convidados para painéis. Eu gostei bastante do que eles falaram de trabalho, da possibilidade de ser flexível em termos de carreira, participar da academia, do governo, do mercado, assim por diante. E a partir desse primeiro contato com a Olimpíada, aí eu de fato firmei meu interesse em querer cursar isso na graduação. Fiz a Olimpíada de novo em 2021, em 2022, e esse ano, felizmente, voltei a oportunidade de participar da Olimpíada Internacional representando o Brasil. Muito legal. Então aqui a gente tem dois que foram representar, né, a Olimpíada e um que vai daqui a pouco representar. Bom, daqui a pouquinho a gente chega no seu, porque tá no futuro. Vocês dois contem pra gente como foi aí representar o Brasil, tá na delegação. Poxa, Gabi, assim, acho que o Nicolas tem tanto para falar quanto eu sobre como é pesado esse manto que o Brasil leva hoje, esse nome do Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Economia. Hoje nós somos um país imponente nesse quesito, que mais tem medalhas aí internacionalmente. E veja, 3, né? 3 medalhas de ouro. Não só 3 medalhas, primeiros lugares do mundo, mas também a gente conseguiu o segundo lugar mundial e também em terceiro. Em todas as nossas participações a gente esteve no pódio, pelo menos. Nossa, que sensação. O Brasil tá imenso nesse sentido. E isso não é à toa, né? Se a gente parar para ver o histórico de preparações, sempre teve muitas pessoas ótimas envolvidas, como os professores aqui da ESP, além de ter alunos sempre se destacando nesse tipo de quesito. Portanto, enfim,
acho que a experiência é especialmente interessante por causa disso, das conexões que a gente desenvolve, como por exemplo com o Nicolas. Queria que ele contasse um pouco da experiência dele. Não, acho que faço as palavras do Daniel as minhas, mas foi, de fato, se sente a primeira vez, no momento que você, ganha a medalha de ouro, vou pra delegação. É um momento de muita felicidade, você sente, todo aquele esforço que eu coloquei, todo aquele tempo, todas aquelas horas sem dormir, que você coloca naquilo, são recompensadas. Mas ao mesmo tempo tem em contrapartida uma obrigação, beleza, eu não posso chegar lá e fazer feio, né? Já tem todo um histórico do Brasil, eu tenho que defender esse tricampeonato, né? Trazer mais um troféu para casa, né? E de fato as participações acho que na internacional se diferem bastante porque você tem contato com outras pessoas, né? Apesar de justamente ter toda a questão da pandemia e ter sido online, você consegue conversar com pessoas do outro lado do planeta, do Camboja, fiz amigos com o pessoal da Polônia, e é muito legal você ter essa experiência, essa troca cultural, ver como que as pessoas abordam determinados conceitos, assim, é muito legal de ver o modo de pensar das pessoas. Tá empolgado? Estou muito empolgado, um pouco ansioso e pressionado também. O Nicolas e o Daniel eles comentaram desse manto histórico de bom desempenho do Brasil que eles carregaram também, mas daí eles, infelizmente para mim, contribuíram ainda mais com esse manto, então as expectativas são bastante altas. Eu espero poder pelo menos chegar no nível parecido ali ao deles. Com certeza. E antes de começar, né, a gravar, eles estavam aqui me contando que existe efetivamente uma preparação para a prova, né? Contem um pouquinho pra gente, se puder, assim, sem revelar a estratégia do nosso time, é claro, mas assim, em linhas gerais, como que é? Como vocês se preparam para a Olimpíada? Não, a dinâmica é muito legal porque a preparação é toda dada por participantes que foram para as Olimpíadas Internacionais ou participaram da UBCOM, assim por diante, então são pessoas com bastante experiência, que sabem muito, têm bastante a acrescentar, tem uma didática excelente, disponibilizam excelentes materiais e também tem, de certa forma, um carinho grande porque mostra a dedicação que eles têm com o impacto dessa Olimpíada na vida dos futuros participantes. Legal, e aí vocês tentam exercícios, coisas desse tipo, dicas, assim, que vão se passando de geração para geração? Sim, é sim. Em geral, os medalhistas de outras internacionais, eles voltam eles integram justamente a organização e justamente o material principalmente listas de problemas, né, que aí, como todo mundo aqui tem outras coisas para fazer, tem que dar algum jeito de encaixar o horário de todo mundo, então a lista parece ser o melhor jeito de você fazer, porque você consegue no seu tempo livre, no tempo que você tem disponível fazer, mas também tem certas aulas materiais preparados que a gente sabe como que a Olimpíada Internacional não é a mesma abordagem que a gente tem, por exemplo, numa faculdade, né? São dois jeitos de você abordar o mesmo problema, diferentes, claramente um pouco mais simples, porque o pessoal do ensino médio tem outras ferramentas na sua caixa de ferramentas para resolver esses problemas, né? Então as aulas buscam você ensinar essa ótica específica para o membro da delegação, ele conseguir otimizar o seu tempo na hora da prova, conseguir já ir direto para o que realmente importa. Lembra bastante, né, a preparação para esportes mesmo, né? Assim, esportes coletivos tem muito disso, né? Esportes aqui físicos, eu estou dizendo, tem muito disso, né? De quem vai para a Olimpíada trazer esse conhecimento, essa preparação para quem está indo. Muito legal. A questão também do espírito de equipe, Exato. Todo mundo se ajudando. A representação do país, né? Muito exatamente. legal, muito legal. É muito bacana ouvir vocês falando. E pelo que eu entendi, todos vocês prestaram a prova, né, a UBCOM mais de uma vez. E alguns de vocês aí prestaram durante o ensino médio e depois já estando na faculdade. Como que foi essa experiência? Se ela foi diferente, assim, fazer a UBCOM com o conhecimento do ensino médio ou depois de entrar aqui na graduação? Se vocês acham que ficou mais tranquilo, se vocês acham que, enfim, se o conhecimento ajudou aí do primeiro ano do ensino médio para a prova. Sim. Do primeiro ano da faculdade para a prova. Eu posso começar falando essa. Eu participei da Olimpíada nas edições de 2021 e 2022 ainda no ensino médio e dessa de 2023 na faculdade. E, assim, a diferença que um semestre de faculdade de economia faz é realmente gritante. Assim, nos últimos meses eu tive a oportunidade de realmente aprender muito. Se eu me comparo com o meu eu do ano passado ou de 2021, eu entendo que são pessoas completamente diferentes em termos de conhecimento. E é até interessante que eu não conhecia a GV propriamente por causa da Olimpíada, eu já conhecia, mas a minha impressão da GV
melhorou muito, já era boa, mas melhorou muito participando da economia, porque eu percebi que as pessoas que eu via como estando num nível muito acima do meu nessas Olimpíadas que eu participei, nessas edições que eu participei no ensino médio, grande parte delas estava estudando na GV legal. e elas apontavam a GV como uma das causas né, desse nível tão elevado que elas estavam. Que legal, bom saber. Vocês tiveram alguma experiência diferente? Não, eu acho que o ponto Zanetti é bem incisivo, de fato, a diferença que você consegue só de ter uma estrutura, de você focar todo o seu estudo, né? Porque no ensino médio, beleza, você tem ali, você já não tem economia, né? Então, que você consegue talvez uma intersecção de uma matemática com história, que é o que mais consegue se aproximar do conteúdo que você pode abordar em economia. E aí, quando você entra numa faculdade, que você vai focar, você só vai ficar estudando aquilo, entender problemas desse tipo, faz uma grande diferença. A matéria de introdução à economia, eu diria que, olhando para trás agora, é perfeita para você fazer a UBCOM. Finanças também. Introdução a finanças também consegue te dar uma base muito sólida, que você consegue resolver todos os problemas da UBCOM e até mesmo da internacional com um raciocínio lógico bem definido, sabe? Uma série de argumentos que você consegue utilizar em vários problemas e isso fica bem legal. Vocês acham que o método do PBL ajuda em alguma coisa para além do conteúdo? Ou vocês acham que é mesmo o conteúdo que é o que falta no ensino médio que vocês conseguiram quando vocês entraram na faculdade? Com toda certeza, Gabi, eu acho que não só o método PBL, como toda a filosofia em volta na GV, principalmente na ESP, favorece muito o aluno que está pretendendo fazer uma Olimpíada. Isso porque, veja bem, você lida com recursos muito escassos de tempo, muitas vezes você tem que interagir com colegas, como na terceira fase, então não adianta você ter ali um belo estudo por trás, que é algo que a ESP já dá tranquilamente, mas também tem que saber como colocar esse estudo de forma organizada num curto período de tempo e ainda por cima resolver problemas, né? Algo que hoje em dia só a gente consegue fazer. Inclusive, uma das etapas mais importantes da Olimpíada, que é a terceira fase, é a resolução de um business case, que nada mais é do que um problema, e um problema que você precisa se basear numa pesquisa, numa bibliografia para conseguir apresentar uma resolução satisfatória, e essa é a essência do método PBL. Até mesmo na segunda fase, o fato de o estudo ser baseado em problemas, você já aprende a habilidade de problem solving, assim, né? Então você já fica, beleza, eu já sei como que eu começo, eu leio um problema, leio uma situação, que pergunta eu tenho que fazer, que pergunta eu tenho que responder para satisfazer isso, né? Até começa antes, né? Não é nem na resposta em si, mas da elaboração da pergunta que você tem que buscar para trazer todo o conhecimento que você consegue tirar dali. Legal. Vocês também comentaram um pouco que alguns de vocês fizeram outras Olimpíadas, né? Olimpíadas, né? Daniel comentou bastante que gostava de Olimpíadas, né? De conhecimento. Essa é uma ferramenta que você recomenda para os jovens do ensino médio, assim, explorar as Olimpíadas que existem, dentre elas a UBCOM? Fortemente, Gabi, muito fortemente. Veja que hoje esse mercado não é tão bem explorado no Brasil, principalmente pela falta de conhecimento dos alunos. Você tem uma gama de alunos com alto potencial, entretanto, não conhecem muitas outras Olimpíadas, ainda as mais divulgadas, como o BMEP, por exemplo. Isso não é um problema em si, mas acredito que o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, de explicitar essa oportunidade, é uma baita ferramental. E aí eu colocaria nessa caixinha de oportunidades para o aluno do ensino médio, de começar a entender um pouco desse mundo que ele quer, mas não tem meios para isso, também contendo aí as atividades extracurriculares. O ESP Ensina, por exemplo, é um baita programa interessantíssimo aqui de férias da ESP, que qualquer aluno do ensino médio pode fazer, pode escrever de graça, que, poxa, vai dar um baita adianto para ele aí na escola da carreira, né? Legal. Acho que você também, né, fez o curso da ESP Ensina, né? Sim, recomendo bastante. Eu acho que, de fato, a experiência com Olimpíadas é muito gratificante, até mesmo quando você não ganha medalha, quando você pensa, pô, eu fiquei chateado, a trajetória que você tem, tipo, eu consegui resolver vários exercícios e tudo mais, é bem recompensatório, assim, sabe? E o ESP Ensina, eu acho que principalmente para as Olimpíadas de Economia, ele obviamente é muito boa porque ela traz uma abordagem vinda por alunos que são da graduação, então eles estão um pouco ali mais próximos com o aluno do ensino médio. De linguagem, né? De linguagem, ele sabe, consegue dar um exemplo mais atual, consegue explicar de um jeito em termos mais fáceis para você, que eles também passaram justamente por essa dificuldade de entender com a visão do aluno do ensino médio por uma visão do aluno da graduação, né? Então consegue ajudar nessa transição. Então eu recomendo bastante fazer o ESP Ensina. E só complementando o que vocês dois falaram, eu vim de um colégio cujo foco era vestibular, assim, publicamente era vestibular. Era esse o objetivo. E eu, na minha ignorância, imaginava que o objetivo de todos os outros colégios também deveria ser a preparação para o vestibular. E participando da Olimpíada, eu percebi que tinham muitas pessoas de colégios que eu nem conhecia direito por nome e que, assim, tinham um nível de retórica e de resolução de business case, assim por diante,
muito alto e eu não entendia direito, mas como pode ser, porque a minha escola também é classificada na lista de vestibular, tal, mas tem essas outras escolas. E ali que eu fui entender que existe todo esse outro mundo de preparação específico, assim, para Olimpíadas, ou pelo menos para o campo relacionado a Olimpíadas, e é muito legal realmente que a GV ofereça um curso como o ESP Ensina, que já é direcionado para essa área. O ESP Ensina, para quem não sabe, é um curso organizado pelos nossos próprios alunos, com foco, né, em ensinar economia para alunos do ensino médio. Tanto alunos de escola pública quanto privada podem participar. Eles tentam o máximo possível privilegiar as escolas públicas na hora da seleção, porque a ideia é realmente abrir essa porta explicitamente, né, para o mundo das escolas públicas. Mas vocês podem se inscrever, a gente está com inscrições abertas, teremos uma edição agora em julho e tem outra depois em janeiro também. É muito legal vocês trazerem o ESP Ensina, assim, era uma coisa que eu já pretendia perguntar para vocês se vocês tinham feito, mas acabei descobrindo que sim. Eu tenho uma última pergunta, que é uma coisa que a gente já falou um pouco, vocês já me contaram, por exemplo, que quem é medalhista em algum momento acaba fazendo aquele treinamento ali com as futuras gerações, ajudando a performar melhor. Mas até onde eu sei, vocês ajudam mais que isso, né? Vocês ajudam na organização da UBCOM. Como é que é isso? Realmente são só alunos que organizam, né? Só pessoas medalhistas? Como é que é a organização da UBCOM? Sabe, todo o trabalho de primeiro preparo, que eu acredito que nem que fala melhor, quanto comunicação, Gabi, é muito extensivo. Veja que hoje o Brasil é um país gigantesco, um contingente de alunato muito grande e que, portanto, demanda muita atenção. Apesar disso, a gente sempre tem um apoio de escolas muito boas que auxiliam, né, com sua mão de obra extremamente especializada e, portanto, tornam o UBCOM tão boa quanto é. Afinal de contas, o evento são as pessoas que compõem ele, né? E, portanto, se a gente tem algum sucesso, eu garanto que a ESP tem um grande papel nisso, assim como os alunos que passam por aqui e passam por lá. Sim. Mas sim, eu diria que boa parte da organização atual da UBCOM é composta por ex-alunos, alunos que, principalmente medalhistas, exato. Diria que cerca de 90% do nosso corpo de trabalho assim, é composto por medalhistas, que em algum momento fizeram. Então o pessoal é bem jovem, assim, então engajados, estão muito provavelmente agora entrando no mercado de trabalho, as primeiras gerações assim, da UBCOM. E participam de todas as áreas, né? Tem, por exemplo, o Dani que está na parte de comunicação, eu estou na parte que a gente chama de acadêmico, né? Então, eu estou junto com outros membros, mas responsável por montar a prova, montar tanto a prova da primeira, da segunda, da terceira fase e fazer a preparação para os alunos que representam o Brasil na Internacional de Economia, né? Mas também tem pessoas que estão no operacional, que é justamente viabilizar toda essa estrutura, comunicação com o pessoal, os eventos da terceira fase, que são presenciais, né? Então, procurar parcerias, pessoas que estão dispostas a fazer painéis de discussão, toda essa estrutura, todas essas partes que você consegue ver na própria UBCOM, que acaba indo, por exemplo, no Instagram ou às vezes uma notícia, muito provavelmente tem alguém por trás, algum medalhista, uma pessoa que participou em algum momento na prova por trás dela. Muito legal. Eu já fiz várias questões também para o UBCOM, desde a primeira edição, mas é muito curioso como nas primeiras vocês pediam muito mais ajuda. Deu para perceber que acho que o contingente de alunos ali que passaram pela UBCOM e são capazes agora de formular a prova, vocês próprios, assim, é muito maior. Então agora a gente entra, assim, acho que ainda tem professores que ajudam, né? Mas com um contingente muito menor de questões, assim, é muito legal ver que a maior parte da prova agora provavelmente é feita por vocês, né? Isso é uma boa formação, né? Sejamos sinceros, acho que não tem nada que mais sinaliza que isso. A gente tem que aprender a andar com as nossas próprias pernas depois de um tempo. Não, né? E é muito legal que seja assim, muito legal que seja assim. Léo, e aí agora é Grécia, é isso? Agora é Grécia. E você vai pra lá mesmo, porque eles não conseguiram, né, ir pra China. Sim, pois é. Acho que eu recebi a notícia, inclusive, há uma semana que vão conseguir, de fato, fazer a viagem pela primeira vez em 3 anos? Após da pandemia, né? Desde 2019 a gente fez, o evento foi online, justamente por causa da pandemia, inclusive no ano passado, né? Esse é o primeiro ano presencial. Não, é uma oportunidade incrível, eu tô realmente muito animado pra viagem. Nossa, e é a Grécia ainda, Pois né? Pra é, completar, você ainda vai pra Grécia. Pois é. Que legal. Parabéns para todos pela conquista. Boa sorte. A gente vai estar exatamente como nos Jogos Olímpicos dos esportes tradicionais,
torcendo muito por você, mas sem uma pressão exagerada, tá bom? Pode ir tranquilo, dar seu melhor, que eu tenho certeza Vocês não que você vão vai. pra Grécia com bandeirinha? A gente acho que não vai dar, mas eu estarei lá em emoção. A torcida olímpica leva bandeirinha. É verdade, tem um erro aqui. Né? Muito obrigada a todos pelo tempo, obrigada por vocês também aí de casa que estão ouvindo a gente falar. Muito legal esse mundo das Olimpíadas que tem crescido cada vez mais. Cada vez mais boas escolas, a ESP é uma delas, começam a aceitar Olimpíadas também no processo seletivo, então é uma outra forma de ingresso no ensino superior. Aqui na ESP a gente tem inclusive bolsas, né, mérito associado ao desempenho nas Olimpíadas. Então, para você do ensino médio que nunca pensou, nunca cogitou fazer uma prova ou está aí pensando, será que vale a pena ou não? Espero que a gente tenha trazido algumas informações para te ajudar na sua decisão. Tchau, tchau!